né? E sobre a transmissão, né? Sobre a transmissão, que é o que mais está... Tem ou não tem Presente TV? YouTube? É o que mais está ventilando. Então, vamos explicar, né, de fato, o que é de verdade. Tem ventilado muita coisa. Hoje eu vi um vídeo, inclusive, enaltecendo, né, a transmissão. Eu vi alguns patrocinadores acho que é patrocinador do nosso rival, inclusive, né, mostrando para as empresas que nos patrocina, né, que lá dá visibilidade para os patrocinadores e aqui não. Então, vamos explicar, né, qual foi a decisão e porquê da decisão nossa, né? O ano passado, no arbitral, ficou definido que cada clube poderia, né, comercializar o seu direito de transmissão. Esse ano foi a mesma situação. O ano passado, nós tivemos só 2 jogos, se não me engano, da URT transmitido. Né? Então, assim, vocês concordam que o ano passado também não foi o campeonato inteiro para ter esse tumulto todo de transmissão, né? Foi 2 ou 3 jogos no máximo. Porque eu entendo que a gente tem que valorizar a marca da URT. A gente tem que valorizar, né? Para a gente poder entregar um direito de transmissão, a gente tem que ter estruturado um projeto para isso, né? Porque a imagem da URT também, a imagem da URT, ela custa, ela tem custo, né? Ela tem que trazer benefícios para dentro do clube, né? Esse ano, como ano passado eu combinei com a federação 2 ou 3 jogos e assim foi feito, né? E não entra nenhum centavo para dentro do clube, tá? Com essas transmissões do ano passado. Esse ano, a federação, a gente teve o direito, mais uma vez, de cada clube comercializar, tá? Mas eu recebi uma ligação da federação, entendi a situação da federação, que eles estão fazendo isso para poder tentar lá na frente, né, alguém que queira explorar a imagem, então mostrar a audiência, né, e eu combinei com a federação que eu ia, né, ceder a transmissão nos jogos e jogo a jogo a gente ia conversando. Tanto é que todos os jogos da URT, né, foram transmitidos até agora. No início do ano, né, da temporada agora, eu procurei uma rede de TV da cidade, tá, porque a gente tem uma rede aqui, né, um canal de televisão com estrutura, sentei com eles e tentei vender o direito de imagem para eles. Não obtive sucesso, então deixando muito claro, né, que foi tentado comercializar esse direito de imagem para uma TV local, né, e inclusive fiz um pacote comercial no qual eles poderiam comercializar, né, ou seja, poderia sair até a custo zero esse direito de transmissão a partir do momento que eles comercializassem os patrocínios, né. Então eu dei toda a liberdade, eu dei todas as ferramentas, né, para a imprensa local, falo imprensa, mas é destinado, né, a esse canal de televisão, de ter o direito de transmissão da URT. O que eu não acho correto é a TV chegar, né, ter uma cabine bacana, ter uma internet boa, a gente põe ali água, a gente põe comida, dá toda a estrutura, né, e o URT não ganha nada com isso. Eu não acho certo isso. Por isso que a gente, né, inclusive montou nossa rádio para ver se a gente consegue, né, arrecadar fundos com ela, e se a gente deixou muito claro desde o início e também trazer profissionalismo, né, mas agora entregar também, né, um direito de transmissão sem o clube arrecadar nada, eu não concordo, não concordei, né, e já que a Federação Mineira tem esse projeto, né, em jogos a gente vai avaliando jogo a jogo. Esse jogo iria ter a transmissão, em momento algum passou pela cabeça não ter o direito de transmissão, quero deixar isso muito claro desde o início. Eu fico Não sim, tem contrato nenhum. Não tem contrato, o direito é nosso, se a gente quiser deixar transmitir, transmite. Todos os clubes, até onde eu sei, tá trabalhando dessa forma. Teve jogos durante o campeonato que não foi transmitido pela federação porque o clube comercializou, né, aquele jogo em específico, né. Eu queria também que o jogo fosse transmitido, eu quero deixar muito claro, mas eu não concordo com a tentativa de boicote do clássico. Eu prezo mais para a torcida vir no estádio e ter as duas torcidas, já que a gente investiu naquela estrutura que ali está, do que abrir o canal, né, e não valorizar a torcida dentro do estádio. E por que o boicote? Aí é onde eu falo, é muito lobo vestido na pele de cordeiro, né, fazendo tumulto na cidade, né, querendo denegrir a imagem da nossa diretoria em cima da decisão tomada de não fazer a transmissão. Por que a não transmissão? No jogo do nosso rival, né, foi falado no circuito de som que no dia do clássico teria um telão e teria venda de bebidas, comercializaria, né, levando renda inclusive para o clube, né, incentivando o torcedor adversário nosso não vir ao estádio, né? E depois teve uma entrevista em uma rádio local também, a gente tem esse áudio do presidente do nosso rival falando mais uma vez publicamente que teria o telão, né, e incentivando o torcedor a não vir no estádio. Então é uma hipocrisia gigante, né? Você questionar a não transmissão do clássico, mas ao mesmo tempo incentivar o torcedor a não vir dentro do estádio.
Né? Eu não concordo com isso, não acho isso certo. Eu acho que assim, ainda pegar e fazer uma propaganda, tem um vídeo que foi soltado hoje, inclusive, enaltecendo que o nosso adversário transmitiu o jogo, colocou ali quantas pessoas que foram atingidas, bacana, isso é muito legal. Eu acho isso muito massa, né? Deveria sim ser dessa forma, a partir do momento que não há uma tentativa de boicote também, de trazer o torcedor para dentro do estádio. Né? Então, assim, estão fazendo uma manobra... Estão mudando o assunto, né, presidente? O RT, pelo que o senhor já falou, desculpa interrompê-lo, o RT, em momento algum, ela é contra, né? O senhor está coberto de razão. Chega aqui e fala, o que vai oferecer para o RT? Sem oferecer nada, é a mesma coisa de eu chegar aqui para você e o presidente, gosto de dar exemplo, presidente, vamos para Belo Horizonte? Vamos. Ele fala assim, Edu, meu carro está aqui. Aí eu quero ir no carro dele, eu não quero botar nem um centavo de gasolina, eu quero explorar toda a estrutura que ele tem, quero que ele pague tudo para mim no meio da estrada, eu não vou pagar nada para você. Então, assim, o RT não é contra, desde que quando o RT ganha alguma coisa. Isso chama-se valorização da marca, que é muito forte. Sim. Pelo menos o que eu entendi. E de TV a gente entende um pouquinho, e realmente eu acho que o senhor está coberto de razão. Se o pessoal quer transmitir, o que pode oferecer para o RT? Não tem dinheiro hoje, vamos oferecer estrutura, a federação pode chegar a oferecer algumas coisas, porque igual o Cadu teve aqui ontem, as taxas não aliviam nada, ninguém alivia nada para o RT. Não. Ou seja, sair com a mamãe e beijar no rosto, todo mundo quer, abraçar o papai, ninguém. E mesmo assim, iria ter a transmissão via Federação Mineira, deixando muito claro. Né? Pela Federação Mineira, o RT não tem nenhum tipo de arrecadação também, então a gente entende que a federação está fazendo um projeto para lá na frente ter o direito de transmissão e repartir esse montante com os clubes, isso foi falado em arbitral, então a transmissão, ela iria acontecer, a transmissão iria acontecer da mesma forma que aconteceu nos jogos passados, porém a nossa decisão de não ter a transmissão é não concordar com o boicote que estão tentando dar no clássico e ao mesmo tempo agora se fazendo de vítima e colocando nas costas da diretoria do RT a não transmissão. Então assim, a não transmissão, ela é uma consequência da tentativa de boicote da diretoria do nosso rival em incentivar o torcedor a não vir para o estádio. Agora, se falar, mas a gente fez isso por causa do valor do ingresso, aí é um problema nosso e não deles. Né? A gente põe o valor no ingresso, ele não deu entrevista falando que cada um sabe aonde que o calo dói e que ele não questiona a questão de ingresso, então por que agora está questionando? Só para poder justificar a não transmissão nossa? Então assim, é uma incoerência atrás da outra, não faz sentido o que estão falando. Se fizesse, eu viria aqui falando assim, não, eu não quero que transmite só por eu não querer. Aí era uma situação, mas não, queria que tivesse a transmissão. Mandei para o Marcos Machado ontem, inclusive, a minha conversa com um dirigente forte da Federação Mineira, no qual a gente comunicou o porquê da não transmissão, e eu tenho também, eu poderia até ter trago aqui, antes desse bafafá todo de incentivar, né, o torcedor na rádio, eu fiz uma nota para a Federação, então eu tenho isso arquivado em e-mail, no qual eu falo que se houver alguma tentativa de boicote, eu não quero a transmissão dentro do estádio. Então eu me resguardei com relação a isso e fiquei esperando. Como houve o boicote, a gente tem provas disso, foi no circuito de som do estádio do nosso rival e também em uma rádio local falando que vai pôr um telão. Então não concordo, não está certo. Se falou que a gente põe o valor de ingresso e que não entra no mérito, então deixa a gente vender o ingresso do valor que a gente bem entende e não incentiva o torcedor a não vir no estádio. Isso aí contra o futebol. Né? Aí agora estão pegando, jogando sujo, né, querendo jogar os patrocinadores contra a gente. Outra coisa, nosso pacote comercial, em momento nenhum nele está escrito, né, que a marca do nosso patrocinador vai ser divulgada em rádio e que vai ser divulgada em televisão. Em momento nenhum tem isso. Eu não vendi isso para o meu patrocinador. Isso é um bônus. Se eu tiver a transmissão e aparecer o meu patrocinador, isso é um bônus para o meu patrocinador. Porque a nossa proposta comercial ela é muito detalhada, tem tudo. As ações dentro de campo, né, o pacote, quantos sócios que tem direito, quantos camarotes VIP que tem direito, quantas inserções tem direito. Então, é um pacote bem completo. Então, essa tentativa de jogar o patrocinador contra a gente não vai funcionar, porque isso não foi oferecido ao nosso patrocinador. Então, né, o resumo, né, de tudo. A transmissão iria acontecer via Federação Mineira de Futebol, da mesma forma que foi feito, né, os jogos passados, né, e após a tentativa de boicote, né, de não deixar, né, de fazer a cabeça do torcedor adversário em não vir no estádio, né, a gente tomou essa decisão de não ter a transmissão. Isso prejudica sim o município, isso prejudica sim o torcedor que mora fora, isso prejudica o torcedor que não pode vir ao estádio, eu entendo perfeitamente, estou de acordo com relação a isso.
É ruim também porque era um bônus para o nosso patrocinador aparecer na televisão e não vai aparecer. Concordo com tudo isso, mas primeiramente eu prezo pelo estádio. Eu prezo pelo torcedor vir no estádio. Cada vez mais tem menos torcedor vindo no estádio, graças a Deus no nosso não, mas se a gente montou a estrutura ali para o nosso adversário, eu não vou dar nenhuma margem para ter boicote dentro desse clássico. O torcedor então dele que quiser vai ter que vir no estádio. Não estou questionando o valor de ingresso, vai ter que vir no estádio ver. É um absurdo, né? Eu trazer o meu torcedor para cá, o meu torcedor pagar o ingresso e eu ficar escutando próprios da diretoria ou ex-diretores falando, não vão ao estádio, né? Comprem uma carne e assistam o jogo do conforto de casa. Ainda tem desaforo ainda, né? Então assim, quanto mais desaforo eu fui vendo, quanto mais notas eu fui vendo, quanto mais vídeos provocativos eu fui vendo, mais eu fui tendo certeza que eu não vou carregar o peso de não ter essa transmissão. Não carrego, não vai ficar nas minhas costas, eu tô com minha consciência super tranquila, iria ter a transmissão, todo mundo poderia ver o jogo pela televisão perfeitamente e não vai ter o jogo realmente porque houve uma tentativa de boicote e incentivando o torcedor a comprar carne, ficar em casa e não entrar ao estádio. Isso não vai acontecer e aí, se quiser, paga o ingresso, se quiser, vem no estádio, assiste da arquibancada, lugar de torcedor é dentro do estádio, não é em telão, em estádio adversário, não é em sofá dentro de casa, né? Não é assim que se faz futebol, isso tira a credibilidade, tira o brilhantismo do futebol e a gente não vai deixar isso acontecer.